A Arca da Aliança, o mistério mais procurado da história. Imagine por um momento, um objeto tão sagrado que apenas tocar nele significava morte instantânea. Tão poderoso que derrotou exércitos inteiros e fez as muralhas de Jericó desabarem. Tão misterioso que há mais de 2.500 anos simplesmente desapareceu da face da terra, deixando para trás apenas lendas, teorias conspiratórias e uma busca incansável que perdura até hoje. Estou falando da Arca da Aliança, o objeto mais procurado da história da humanidade, mais procurado que o Santo Graal, mais misterioso que a Atlântida, mais valioso que qualquer tesouro jamais imaginado. Mas o que realmente era a Arca da Aliança? Porque um simples baú de madeira, coberto de ouro, aterrorizava impérios e fazia reis se curvarem. E mais importante, onde ela está agora? Estaria escondida nos subterrâneos de Jerusalém, guardada secretamente na Etiópia, ou perdida para sempre nas areias do tempo? Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica através de mais de 3.000 anos de história. Vamos caminhar pelas areias do deserto do Sinai, testemunhar a construção do Templo de Salomão, presenciar batalhas épicas e desvendar um dos maiores mistérios já registrados pela humanidade. Prepare-se para uma expedição que mudará sua perspectiva sobre história, arqueologia e fé. Esta é a história da Arca da Aliança, o mistério mais procurado da história. Para compreendermos a magnitude da Arca da Aliança, precisamos primeiro mergulhar no mundo antigo onde ela nasceu. Estamos no século XV a.C., há mais de 3.400 anos atrás. O cenário é a Península do Sinai, uma região árida e montanhosa que conecta o Egito à Terra Prometida. A geografia sagrada. Imagine uma paisagem de contrastes extremos. Rochas vermelhas e douradas se erguem como catedrais naturais contra um céu azul infinito. Durante o dia, o sol escaldante transforma as pedras em fornos. À noite, o frio cortante pode gelar até os ossos. É neste ambiente hostil que os israelitas, recém-libertos da escravidão egípcia, vagam por 40 longos anos. O Monte Sinai, ou Horeb, como também é conhecido, eleva-se majestoso a mais de 2.200 metros de altura. Suas encostas rochosas guardam cavernas e vales secretos, e no seu topo, segundo a tradição bíblica, Moisés recebeu as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus. Este não é apenas um monte, é o lugar onde o divino tocou o terreno, onde o infinito encontrou o finito. A economia do deserto. Como sobrevive um povo nômade de mais de 2 milhões de pessoas no deserto? A economia israelita deste período era basicamente pastoril. Rebanhos de ovelhas, cabras e alguns camelos constituíam a riqueza das famílias. Estes animais forneciam não apenas alimento, leite, queijo e carne, mas também materiais essenciais como lã para roupas e peles para tendas. O comércio acontecia principalmente através de trocas. Metais preciosos eram raros e valiosos. O ouro e a prata mencionados na construção da arca provavelmente vieram dos despojos levados do Egito quando os israelitas partiram carregados de presentes de seus antigos senhores ou de tributos recebidos de povos conquistados posteriormente. A agricultura itinerante. Diferentemente dos povos sedentários, os israelitas no deserto dependiam de uma agricultura adaptativa. Nos oásis, plantavam rapidamente cevada e trigo em pequenas quantidades. Coletavam tâmaras, figos silvestres e mel selvagem. A alimentação era complementada pelo maná, este alimento misterioso que, segundo as Escrituras, caía do céu todas as manhãs. Comércio e intercâmbio cultural. As rotas comerciais do mundo antigo passavam pelo Sinai. Caravanas carregadas de especiarias da Índia, sedas da China, incenso da Arábia e ouro da Núbia cruzavam estas terras regularmente. Os israelitas, embora nômades, não viviam isolados.
Havia constante intercâmbio com midianitas, amalequitas, edomitas e outras tribos. Este ambiente cosmopolita influenciou profundamente a cultura israelita. Técnicas de metalurgia aprendidas no Egito se misturavam com tradições nômades árabes. A própria construção da arca reflete esta fusão. A carpintaria refinada egípcia, combinada com simbolismo religioso unicamente israelita. O cotidiano no acampamento sagrado visualize o acampamento israelita, uma cidade móvel organizada em forma de quadrado ao redor do tabernáculo. Cada tribo tinha sua posição específica, criando uma geometria sagrada no meio do deserto. No centro de tudo, protegida por múltiplas camadas de cortinas e cercada pela tribo de Levi, estava a Arca da Aliança. As manhãs começavam antes do amanhecer. As mulheres acendiam pequenas fogueiras para preparar o primeiro alimento do dia. O aroma de pão assando se misturava com o cheiro de incenso que queimava continuamente no altar. Crianças brincavam entre as tendas, enquanto os homens organizavam os rebanhos e preparavam as armas, vestimentas e objetos pessoais. As roupas eram simples, mas funcionais. Túnicas de linho ou lã, cingidas por cintos de couro, protegiam do sol durante o dia e do frio à noite. Os pés eram calçados com sandálias resistentes, essenciais para caminhar nas pedras afiadas do deserto. Mantos mais pesados serviam como cobertores noturnos. Joias eram raras e valiosas. Anéis, braceletes e colares não eram apenas ornamentais, mas também reservas de valor que podiam ser trocadas por alimentos ou outros bens necessários. As mulheres usavam véus coloridos e, quando possível, aplicavam kohl ao redor dos olhos para proteção contra o sol intenso. Habitações nômades. As tendas israelitas eram verdadeiras obras de engenharia nômade. Feitas com peles de cabra negra, eram impermeáveis e resistentes aos ventos do deserto. O interior era dividido por cortinas, uma área para homens, outra para mulheres e crianças. Tapetes tecidos coloridamente cobriam o chão de areia, criando um ambiente aconchegante, mesmo nas condições mais adversas. Cada família possuía utensílios básicos: jarros de cerâmica para água, odres de couro para leite fermentado, panelas de bronze para cozinhar e pequenos fornos portáteis feitos de pedra. Tudo precisava ser facilmente desmontável, pois a qualquer momento poderia soar o toque das trombetas sagradas ordenando o movimento do acampamento. Rituais e festividades. A vida religiosa permeava cada aspecto do cotidiano. 3 vezes ao dia, ofertas eram queimadas no altar do tabernáculo. O aroma do incenso e dos sacrifícios criava uma atmosfera constantemente sagrada no acampamento. Durante a lua nova, festivais especiais marcavam o calendário com música, dança e banquetes comunitários. Os sábados eram dias de descanso absoluto. Nenhum trabalho era permitido, nem mesmo acender fogo. As famílias se reuniam em suas tendas para orar, contar histórias dos patriarcas e ensinar as crianças sobre sua herança espiritual. Era um ritmo de vida completamente diferente do mundo moderno, mais lento, mais contemplativo, mais conectado com o sagrado. Organização social. A sociedade israelita no deserto era tribal e patriarcal, mas com características únicas. Moisés servia como líder supremo, profeta e legislador. Arão e seus filhos constituíam a classe sacerdotal. Os levitas formavam uma casta especial dedicada exclusivamente ao serviço religioso e ao cuidado do tabernáculo. Cada tribo tinha seus próprios anciãos e líderes. Disputas eram resolvidas por um sistema judicial hierárquico, casos simples pelos líderes de grupo, questões mais complexas pelos anciãos tribais, e os casos mais difíceis chegavam até Moisés. Era um sistema de justiça descentralizado, mas eficiente.
As mulheres, embora vivendo em uma sociedade patriarcal, tinham papéis importantes. Miriam, irmã de Moisés, era reconhecida como profetisa. Mulheres sábias serviam como parteiras, curandeiras e conselheiras. Participavam ativamente das cerimônias religiosas e tinham direitos de herança protegidos pela lei. Este era o mundo onde a Arca da Aliança nasceu. Um mundo de fé intensa, vida comunitária profunda e conexão direta com o divino. Um mundo onde o sagrado e o cotidiano se entrelaçavam de forma indissociável, preparando o palco para um dos objetos mais extraordinários da história humana. O nascimento da Arca, Monte Sinai, 1446 a.C. O trovão ressoa pelas montanhas do Sinai como o rugido de 1000 leões furiosos. Relâmpagos cortam o céu escuro, iluminando momentaneamente o pico sagrado onde Moisés desapareceu há 40 dias e 40 noites. No acampamento lá embaixo, 2 milhões de israelitas observam em silêncio reverente. Alguns tremem de medo, outros choram de emoção. Todos sabem que algo extraordinário está acontecendo. No topo da montanha, envolto em fogo, fumaça e glória divina, Moisés recebe instruções detalhadas para a construção do objeto mais sagrado da história humana. A voz que criou o universo com uma palavra agora sussurra especificações precisas. Façam uma arca de madeira de acácia e cubram-na de ouro puro por dentro e por fora. Façam uma moldura de ouro ao seu redor. Façam 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Ali eu me encontrarei com você. Imagine a emoção de Moisés ao receber estas instruções. Este homem de 80 anos, que começou como um pastor no deserto, agora está face a face com o Criador do universo, recebendo o projeto para sua habitação terrestre. Suas mãos, calejadas pelos anos no deserto, tremem ao registrar cada detalhe sagrado. A construção milagrosa. Quando Moisés desce da montanha carregando as tábuas da lei, seu rosto brilha com tal intensidade que o povo não consegue olhar diretamente para ele. Mas não é apenas seu rosto que mudou. Ele traz consigo o projeto mais importante da história. Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, é escolhido como arquiteto principal. Deus mesmo o capacitou com habilidade sobrenatural para trabalhar com ouro, prata, bronze, pedras preciosas e madeira. Ao seu lado trabalha Aholiabe, da tribo de Dan. Estes 2 homens recebem o que talvez seja a encomenda mais importante já feita a artesãos humanos. A madeira de acácia é cuidadosamente selecionada. Esta árvore que cresce no deserto simboliza a humanidade, resistente, mas comum. O ouro que a cobre representa a divindade, pura, incorruptível, eterna. A arca, assim como Cristo seria mais tarde, une perfeitamente o humano e o divino. As dimensões são precisas: 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura, aproximadamente 1,25 metro por 75 centímetros por 75 centímetros, pequena o suficiente para ser transportada por homens, mas contendo o infinito em seu interior. Visualize os querubins sendo moldados. Estas criaturas celestiais, com faces voltadas uma para a outra, olhando reverentemente para baixo em direção à tampa da arca, são esculpidas com detalhes impressionantes. Suas asas se estendem cobrindo o propiciatório, o local onde Deus prometeu se encontrar com Moisés. O primeiro milagre, a presença manifesta. No dia em que o tabernáculo é finalmente montado e a arca colocada no Santo dos Santos, algo extraordinário acontece. Uma nuvem densa e luminosa desce e enche todo o santuário. É a Shequina, a presença visível de Deus. A glória é tão intensa que nem mesmo Moisés consegue entrar no tabernáculo. Imagine o impacto psicológico e espiritual deste momento sobre os israelitas. Por gerações, eles foram escravos no Egito, adorando deuses de pedra e ouro que nunca respondiam.
Agora, o verdadeiro Deus não apenas lhes falava, mas literalmente habitava no meio deles. A arca não era apenas um símbolo, era o trono terrestre do Rei do Universo. A travessia do Jordão, o primeiro grande milagre público. 40 anos depois, uma nova geração israelita está pronta para entrar na Terra Prometida. Josué, sucessor de Moisés, recebe instruções divinas. A arca deve ir à frente na travessia do Rio Jordão. É a época da colheita, e o Jordão está em seu nível mais alto, transbordando suas margens. As águas correm impetuosas e turbulentas. Para uma multidão com crianças, idosos e animais, a travessia seria impossível por meios normais. Mas esta não é uma operação militar normal. É uma demonstração de poder divino. Os sacerdotes levitas carregam a arca em varas de ouro, mantendo distância respeitosa. 2 milhões de pessoas os seguem, permanecendo a 2.000 côvados de distância, aproximadamente 1 quilômetro. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo som das águas correntes e dos pés marchando sobre a areia. Então acontece, no exato momento em que os pés dos sacerdotes tocam a borda das águas, o impossível se torna realidade. As águas param de fluir. É como se uma barreira invisível tivesse sido erguida rio acima. O leito do rio se torna terra seca, e por ele passa toda a nação de Israel. Imagine a emoção das crianças vendo peixes saltando nas paredes de água suspensa. Picture a reverência dos adultos caminhando sobre o que, minutos antes, era um rio impetuoso. Sinta a fé sendo fortalecida em cada coração ao testemunhar este milagre impossível de explicar por leis naturais. A conquista de Jericó, as muralhas que desabaram. 6 meses depois, os israelitas se deparam com sua primeira grande batalha na Terra Prometida, a conquista de Jericó. Esta não é uma cidade qualquer. É uma fortaleza militar impenetrável, com muralhas duplas de mais de 12 metros de altura e 6 metros de espessura. Os generais israelitas estudam as defesas e chegam à conclusão óbvia. Um cerco convencional levaria anos e custaria milhares de vidas. Mas Josué recebe uma estratégia militar completamente inédita na história da guerra. Por 6 dias consecutivos, um estranho desfile acontece ao redor de Jericó. Primeiro, vêm os guerreiros armados. Depois, 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro. Em seguida, a Arca da Aliança, carregada por levitas em vestes brancas. Finalmente, a retaguarda do exército. Uma volta completa por dia, em silêncio absoluto, exceto pelo som das trombetas. Imagine o que pensavam os defensores de Jericó, observando este estranho ritual das muralhas. Soldados experientes devem ter rido nos primeiros dias. Que tipo de estratégia militar é esta? Mas à medida que os dias passavam, uma inquietação crescente deve ter tomado conta da cidade. Havia algo sobrenatural naquela procissão. No 7º dia, algo muda. Em vez de uma volta, são 7. E no final da 7ª volta, Josué grita: "Gritem! O Senhor lhes deu a cidade!" O que acontece a seguir desafia toda a explicação científica. O grito unânime de 2 milhões de pessoas se mistura ao som das trombetas e, de repente, as muralhas impossíveis de Jericó simplesmente desabam. Não parcialmente, completamente. Como se a própria estrutura molecular das pedras tivesse sido alterada instantaneamente. O poder letal da arca, Uzá, e a lição fatal décadas se passam. Durante o período dos juízes, a arca é capturada pelos filisteus em batalha, mas os problemas que ela causa em território inimigo, pragas, tumores, morte de ídolos, forçam sua devolução voluntária. Ela fica guardada na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, por 20 anos. Quando Davi se torna rei, decide trazer a arca para Jerusalém com grande pompa e circunstância. É organizada uma festa nacional.
Músicos, dançarinos e 30.000 israelitas escolhidos participam da procissão. A alegria é contagiante, até que acontece uma tragédia que choca a todos. O carro que transporta a arca balança quando os bois tropeçam. Por instinto, Uzá estende a mão para estabilizar a arca. É um gesto natural, bem intencionado, quase heróico, mas também é uma violação direta das leis sagradas. Ninguém, exceto os sacerdotes designados, pode tocar a arca. A morte de Uzá é instantânea. Não há dor, não há agonia. Simplesmente, em um momento ele está vivo, no próximo está morto. O poder que habita na arca não tolera irreverência, mesmo bem intencionada. A festa se transforma em funeral. Davi fica irado e depois amedrontado. A arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses, até que Davi, agora compreendendo melhor as regras divinas, a traz para Jerusalém da maneira correta. O Templo de Salomão, a casa permanente da arca. O auge da história da arca acontece durante o reinado de Salomão. Davi havia sonhado em construir um templo para Deus, mas coube a seu filho realizar este sonho. E que realização foi! O Templo de Salomão não era apenas um edifício, era uma maravilha arquitetônica que rivalizava com as grandes construções do Egito e da Babilônia. 7 anos de construção, utilizando os melhores materiais do mundo conhecido. Cedro do Líbano, pedras polidas de canteiras especiais, ouro de Ofir, bronze de Chipre. O Santo dos Santos, onde a arca seria colocada, é um cubo perfeito de 10 metros de cada lado, completamente revestido de ouro. As paredes, o teto, o piso, tudo brilha com um metal precioso. 2 querubins gigantescos, de 5 metros de altura cada um, estendem suas asas sobre o local onde a arca será colocada. O dia da dedicação do templo é talvez o momento mais glorioso da história de Israel. Salomão, vestido em suas roupas reais, dirige uma cerimônia que dura 2 semanas. 1.000 touros e 7.000 ovelhas são sacrificados. O aroma dos sacrifícios se mistura com incenso da melhor qualidade. Quando a arca é finalmente colocada em seu lugar definitivo no Santo dos Santos, acontece novamente o que ocorrera no tabernáculo 40 anos antes. A glória de Deus enche o templo de tal forma que os sacerdotes não conseguem continuar ministrando. Uma nuvem densa e luminosa atesta que Deus aceitou esta casa como sua habitação terrestre. O mistério do desaparecimento. Durante quase 400 anos, a arca permanece no Santo dos Santos do Templo de Salomão. Ela testemunha o auge e o declínio do reino de Israel. Vê reis justos como Josias realizarem reformas religiosas e reis ímpios como Manassés profanarem o templo com ídolos pagãos. Mas então vem a catástrofe que mudaria para sempre a história do povo judeu. A invasão babilônica de 586 a.C. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, sitia Jerusalém por 2 anos e meio. A fome na cidade é terrível. Pessoas morrem de desnutrição nas ruas. Finalmente, as muralhas são rompidas. Os soldados babilônicos entram como uma avalanche de destruição. O templo é saqueado metodicamente. Todo objeto de valor é catalogado e levado para a Babilônia. Os utensílios de ouro, os castiçais, os altares, as colunas de bronze. O livro de Reis lista detalhadamente cada item confiscado. Mas há uma omissão gritante na lista: a Arca da Aliança. Este objeto, o mais sagrado e valioso de todo o templo, simplesmente não é mencionado entre os despojos levados para a Babilônia. É como se tivesse simplesmente desaparecido da história. Teorias sobre o desaparecimento. Imagine o desespero dos sacerdotes judeus ao verem os soldados babilônios se aproximando do Santo dos Santos. Eles sabem que, em questão de horas, o santuário mais sagrado do mundo seria profanado por mãos pagãs. O que fazer com a arca?
Uma tradição judaica sugere que o rei Josias, prevendo a destruição iminente, ordenou que a arca fosse escondida em câmaras secretas sob o monte do templo. Outras teorias propõem que ela foi levada secretamente para o Egito ou para a Etiópia por sacerdotes fiéis. Alguns estudiosos acreditam que a arca pode ter sido destruída pelos próprios israelitas para evitar que caísse em mãos inimigas. Seria o último ato de proteção a este objeto sagrado, destruí-lo em vez de permitir sua profanação. Mas independentemente do que realmente aconteceu naqueles dias caóticos de 586 a.C., uma coisa é certa: a Arca da Aliança desapareceu da história registrada, deixando para trás apenas lendas, mistérios e uma busca que perdura até hoje. E é aqui que nossa história se torna ainda mais fascinante, porque o desaparecimento da Arca marca não o fim, mas o início de uma das maiores caças ao tesouro da história humana. Para compreendermos verdadeiramente o significado da Arca da Aliança, precisamos mergulhar no turbulento mundo político e religioso do antigo Oriente Médio. Este não era um palco pacífico, era um caldeirão de impérios em ascensão e queda, de guerras religiosas e jogos de poder que moldaram o destino das civilizações. O cenário geopolítico, terra de encruzilhadas. Israel ocupava uma posição geográfica única e perigosa. Situada na encruzilhada entre 3 continentes, Ásia, África e Europa, a Terra Prometida era uma ponte natural entre os grandes impérios da antiguidade. Pelo norte vinham os assírios, babilônicos e persas. Pelo sul, o poderoso Egito. Do leste, as tribos árabes e posteriormente os persas. Do oeste, pelo Mediterrâneo, chegavam os povos do mar, incluindo os temidos filisteus. Esta posição estratégica era simultaneamente uma bênção e uma maldição. Bênção porque o controle das rotas comerciais trazia prosperidade, caravanas carregadas de especiarias, sedas, metais preciosos e incenso pagavam tributos para passar. Maldição, porque cada grande império que surgia cobiçava este território como chave para expandir seu domínio. Imagine Israel como um pequeno país cercado de gigantes famintos. Durante seus 1000 anos de história independente, o povo israelita viveu sob constante ameaça de invasão. A Arca da Aliança, neste contexto, não era apenas um objeto religioso. Era um símbolo de independência nacional e proteção divina contra forças humanamente superiores. O Império Egípcio, a casa da escravidão. Durante os primeiros séculos da história israelita, o Egito dominava a política do antigo Oriente Médio. Este não era qualquer império. Era uma civilização de 3000 anos, com cidades monumentais, tecnologia avançada e um exército profissional temido em todo o mundo conhecido. Os faraós se consideravam deuses vivos. Ramsés II, provavelmente o faraó do Êxodo, governava um império que se estendia do Sudão ao Eufrates. Suas cidades, Mênfis, Tebas, Pi-Ramsés, eram maravilhas arquitetônicas com templos colossais, palácios dourados e bibliotecas que guardavam o conhecimento de milênios. Mas este império, aparentemente invencível, encontrou seu limite quando confrontou uma força que não podia compreender nem controlar: o poder da Arca da Aliança. As 10 pragas que precederam o Êxodo não foram apenas desastres naturais. Foram confrontos diretos entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Cada praga atacava especificamente uma divindade egípcia. A água transformada em sangue humilhava Hapi, deus do Nilo. As rãs ridicularizavam Heket, deusa com cabeça de rã. As moscas desafiavam Kepri, deus escaravelho. A morte dos primogênitos quebrava o poder do próprio faraó Deus. Os filisteus, mestres da tecnologia militar. Os filisteus representavam uma ameaça completamente diferente. Eles eram parte dos misteriosos povos do mar que varreram o Mediterrâneo Oriental no século 13 a.C.
destruindo impérios milenares e estabelecendo novos reinos. Technologically, eram superiores aos israelitas. Possuíam o monopólio do ferro na região, uma vantagem militar decisiva numa época em que a maioria dos exércitos ainda usava armas de bronze. Suas cidades, Gaza, Ascalon, Ekron, Gat e Asdod, eram fortalezas costeiras estrategicamente posicionadas para controlar o comércio marítimo. Religiosamente, adoravam Dagon, um deus peixe que supostamente controlava os mares e a fertilidade. Seus templos eram centros não apenas de adoração, mas também de poder político e econômico. O confronto entre os filisteus e a Arca da Aliança, registrado em 1 Samuel 5:6, é um dos episódios mais fascinantes da Bíblia. Quando capturam a Arca em batalha, os filisteus cometem o erro de tratá-la como um troféu de guerra comum. Colocam-na no templo de Dagon como símbolo de sua vitória, mas durante a noite algo extraordinário acontece. A estátua de Dagon é encontrada prostrada diante da arca, como se estivesse se curvando em adoração. No dia seguinte, a estátua aparece decapitada e com as mãos cortadas. Simultaneamente, uma praga misteriosa, possivelmente bubônica, ataca as cidades filisteias. O Império Assírio, a máquina de guerra antiga. No século 8 a.C., surge uma nova superpotência que mudaria para sempre o mapa político do Oriente Médio, a Assíria. Este império, baseado no norte da Mesopotâmia, desenvolveu a máquina de guerra mais eficiente da antiguidade. Os assírios foram os primeiros a usar cavalaria pesada de forma sistemática. Seus exércitos incluíam arqueiros montados, carros de guerra reforçados com ferro e unidades de engenharia capazes de construir rampas e máquinas de cerco. Mas sua arma mais poderosa era o terror psicológico. As inscrições assírias descrevem com detalhes gráficos as torturas infligidas aos inimigos. Esfolamento de reis capturados, empalamento de soldados, deportação em massa de populações inteiras. Cidades que resistiam eram completamente destruídas, com os habitantes mortos ou escravizados. Em 722 a.C., Sargão II da Assíria conquista Samaria, capital do Reino do Norte de Israel. 10 das 12 tribos israelitas desaparecem da história, deportadas para regiões remotas do Império Assírio. Apenas Judá, protegido pelas muralhas de Jerusalém e pela presença da arca no templo, sobrevive. O cerco de Jerusalém por Senaqueribe, em 701 a.C., é um dos episódios mais dramáticos da história israelita. O rei assírio, que já havia conquistado 46 cidades judaicas, cerca Jerusalém com um exército de 185.000 soldados. A situação parece desesperadora. Mas durante a noite, segundo o relato bíblico, um anjo do Senhor mata 185. Exerceram as escavações de Kathleen Canyon, décadas de 1960. A arqueóloga britânica Dame Kathleen Canyon revolucionou a arqueologia palestina com suas escavações meticulosas em Jerusalém durante as décadas de 1960. Utilizando técnicas estratigráficas modernas, ela criou uma cronologia precisa da ocupação de Jerusalém desde a Idade do Bronze até o período bizantino. Mas suas descobertas mais intrigantes relacionadas à Arca da Aliança vieram de uma fonte inesperada, o que ela não encontrou. Ao escavar as camadas de destruição de 586 a.C., Kenyon encontrou evidências claras da conquista babilônica, camadas de cinza e carvão, pontas de flechas, cerâmica queimada. Mas encontrou algo ainda mais significativo, uma ausência conspícua, o vazio no Santo dos Santos. Nas escavações da área que correspondia ao antigo Templo de Salomão, Kenyon descobriu algo que perturbou profundamente os círculos acadêmicos. Nas camadas anteriores à destruição de 586 a.C., havia indícios claros de atividade ritual.
fragmentos de incensários, restos de sacrifícios animais, moedas votivas. Mas no local onde deveria estar o Santo dos Santos, o compartimento mais sagrado do templo, onde teoricamente repousava a Arca da Aliança, havia um espaço vazio. Não apenas vazio de artefatos, o que seria esperado após uma conquista violenta, mas vazio de uma forma que sugeria remoção cuidadosa e planejada. As pedras do piso mostravam marcas de desgaste consistentes com o movimento de um objeto pesado, mas não havia sinais de destruição forçada ou saque apressado. O testemunho dos fragmentos. Entre os achados mais desconcertantes estavam fragmentos de papiro descobertos em uma câmara selada adjacente ao que seria o Santo dos Santos. Escritos em aramaico antigo, esses fragmentos continham listas detalhadas de objetos do templo, candelabros, utensílios de ouro, vestes sacerdotais. Mas em uma lista específica, datada aproximadamente do ano 587 a.C., havia uma linha que simplesmente dizia Aron HaKodesh, Hutzah, a Arca Sagrada, removida. Kenyon passou meses tentando decifrar o contexto completo desses fragmentos. O que emergiu foi um quadro de evacuação sistemática dos tesouros mais sagrados do templo, não durante o cerco babilônico, mas nos meses que o precederam. A teoria da evacuação preventiva. Com base em suas descobertas estratigráficas, Kenyon desenvolveu uma teoria revolucionária. A Arca da Aliança não foi capturada pelos babilônios, porque já não estava mais no templo quando eles chegaram. As evidências sugeriam que os sacerdotes, antecipando a queda iminente de Jerusalém, haviam organizado uma evacuação sistemática dos objetos mais sagrados. Túneis descobertos por Kenyon conectavam o templo a uma rede de câmaras subterrâneas que se estendiam para além das muralhas da cidade. O padrão é claro, escreveu Kenyon em seus diários de campo. Não estamos lidando com saque ou destruição aleatória. Há evidências de um plano deliberado e meticuloso para preservar os tesouros sagrados. As câmaras ocultas. Talvez a descoberta mais extraordinária de Kenyon tenha sido uma série de câmaras interconectadas, escavadas na rocha viva, diretamente abaixo do complexo do templo. Essas câmaras mostravam sinais de uso recente, não na época de suas escavações, mas dentro dos últimos séculos antes da destruição do templo. Uma das câmaras continha vestígios de ouro em pó no solo, sugerindo que objetos preciosos haviam sido temporariamente armazenados ali. Outra câmara tinha nichos esculpidos nas paredes, perfeitamente dimensionados para acomodar objetos do tamanho e formato descritos para a Arca da Aliança. Mais intrigante ainda, Kenyon encontrou evidências de que essas câmaras haviam sido seladas deliberadamente após seu último uso. As pedras que bloqueavam as entradas não haviam desabado naturalmente. Elas haviam sido cuidadosamente posicionadas e cimentadas no lugar. O mapa fragmentado. Em uma das câmaras mais profundas, Kenyon fez uma descoberta que ela manteve em segredo por anos. Escondido em uma fenda na parede rochosa, ela encontrou um pequeno cilindro de cobre contendo um fragmento de pergaminho. O pergaminho, quando cuidadosamente desenrolado em condições controladas, revelou-se ser parte de um mapa. Não um mapa geográfico comum, mas algo mais elaborado. Marcações que correspondiam a pontos astronômicos, símbolos que pareciam indicar distâncias e direções, e no centro, um símbolo inconfundível. Duas figuras aladas estendendo suas asas sobre um retângulo dourado. Este não é apenas um mapa, anotou Kenyon, é um código. E se eu estiver certa sobre o que ele representa, ele pode ser a chave para resolver um dos maiores mistérios da história. O legado inacabado, Kenyon, morreu em 1978, levando consigo muitos segredos de suas escavações.
Seus diários privados, selados por décadas, foram finalmente abertos em 2010, revelando a extensão completa de suas descobertas sobre a Arca da Aliança. Entre seus papéis pessoais, arqueólogos encontraram mapas detalhados das câmaras subterrâneas, fotografias de artefatos nunca publicados e, mais intrigante, correspondências com antiquários e colecionadores privados ao redor do mundo, sugerindo que ela havia identificado possíveis localizações da arca. Mas talvez a descoberta mais extraordinária tenha sido uma carta lacrada, endereçada para quem continuar a busca. Nela, Kenyon escreveu: "As evidências são claras. A Arca da Aliança não foi destruída nem perdida. Ela foi escondida e escondida bem. Os antigos guardiões deixaram pistas para aqueles sábios o suficiente para interpretá-las. O mapa não é o fim, é apenas o começo. Que aqueles que vierem após mim tenham a coragem de seguir onde a evidência os levar, não importa quão impossível possa parecer. Onde você está pronto para descobrir onde essa jornada arqueológica extraordinária leva?" As escavações de Kenyon foram apenas o primeiro capítulo de uma busca que se estende através de continentes e milênios. Desde túneis secretos sob Jerusalém até mosteiros remotos na Etiópia, desde templos perdidos no deserto até câmaras ocultas no Vaticano, a trilha da Arca da Aliança revela segredos que podem reformular nossa compreensão da história antiga. Continue conosco nesta investigação fascinante. Nas próximas partes, você descobrirá os códigos ocultos nos manuscritos do Mar Morto que podem revelar a localização exata da Arca, expedições secretas do século XX, financiadas por governos e organizações misteriosas, evidências modernas coletadas por satélite e radar de penetração no solo, testemunhos de primeira mão de arqueólogos que afirmam ter visto a arca com seus próprios olhos. A verdade está enterrada há milênios, mas a tecnologia moderna finalmente pode estar pronta para revelá-la. Não perca o próximo capítulo desta investigação extraordinária. A maior descoberta arqueológica da história pode estar mais próxima do que você imagina. Quer receber atualizações exclusivas sobre as mais recentes descobertas arqueológicas e expedições em busca da Arca da Aliança? Junte-se à nossa comunidade de exploradores da história antiga e seja o primeiro a saber quando novas evidências forem descobertas. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. Até breve.